Internet, né? Por favor. Obrigada, né? Eu vou tentar então dar juntar um pouquinho a questão colocada pela Priscila na internet com a questão do Lennon, é isso? Tá. Que acho que tem semelhanças, né? No fundo, um pouco qual é o efeito do golpe da crise sobre os jovens, né? Eu digo que esse é o tema que eu não consigo parar de pensar, porque a minha sensação, e eu podia estar com uma visão mais otimista do que deveria, mas claro que quando a gente está trabalhando, eu passei 5 anos na Secretaria Nacional de Juventude, no período até 2016, né? E onde a gente sabia que estava fazendo só um pouquinho, mas lutando muito para fazer as políticas avançarem, e a gente sabe que as políticas no plano federal chegam, às vezes, muito tênues ao nível municipal, né? Mas, às vezes, também elas lançam diretrizes que podem fazer as coisas avançarem, dependendo da força da mobilização local e da capacidade da pressão que os movimentos sociais têm para efetivar essas diretrizes. Então, a gente tinha algumas sensações de avanço, como eu falei, na relação com a educação, embora sabendo ainda dos imensas necessidades de mudança. No plano do trabalho também. O tema do trabalho também é complicado, porque tem muita gente que acha assim, o trabalho não é... O governo não consegue, né, ter controle absoluto, porque é o mercado, né? Depende da situação econômica, internacional, das crises e tal. Mas é claro que o que o Estado pode fazer interferência é sobre a regulação, né? E sobre a definição dos direitos, e também porque o modelo de política econômica implantado resulta em situações diferenciadas do mercado de trabalho, da existência de empregos, da qualidade dos empregos. Se a gente faz análise, eu tenho a impressão de que a Priscila deve ter falado que saiu os resultados da PNAD e da síntese dos indicadores sociais que o IBGE fez, e que a gente acompanhou durante todo esse tempo. E é claro que quando a gente fala em números, estatísticas, a gente muitas vezes esconde as realidades da vida de cada um, né? Mas assim, o desemprego juvenil sempre foi alto no sistema capitalista. Ele é mais alto do que as taxas de desemprego da população em geral. Mas nos últimos anos, eu digo até 2015, você tinha uma tendência de queda. Ele nunca foi tão baixo, quer dizer que estava em 12%. Acho que o mais baixo que chegou foi uma taxa de desemprego de 12%, mas já tinha sido de 27%. Bom, efeito da crise, né, e do golpe junto. Essa síntese de indicadores que saiu, acho que saiu não faz um mês ainda, já mostra que o emprego juvenil voltou para a faixa dos 21%, ou seja, 1 em cada 5 jovens no Brasil hoje está desempregado, né? As taxas de informalidade. A informalidade também sempre foi considerado um dos problemas que torna o trabalho mais precário. Também as taxas de informalidade já voltaram a crescer. Estavam caindo, quer dizer que estavam em cerca de 30 e tantos % e já estão voltando a subir. Mas além da informalidade, tem a questão da terceirização, do processo de terceirização. E a gente sabe que os jovens, a gente costuma dizer, quem estuda a questão do tema do trabalho, que os jovens, eles são mais do que outros grupos etários sensíveis às injunções da conjuntura econômica, e é isso mesmo que acontece. Eles são os primeiros a serem demitidos, né? Então, é de fato uma situação muito sensível, né? Muito complicada, e eu acho que e é isso que o Pirata estava falando, né? A juventude é o momento que você está definindo, decidindo, tentando organizar a sua vida. É um momento de buscas também, às vezes até de definição, né? As pessoas também vão procurando, ainda não estão construindo a sua trajetória. E é por isso que eu acho que ele se torna um tema tão importante para as políticas públicas,
Nando, e aí quando você vai fazendo a sua observação, achei super bacana que você está fazendo a tentativa de localização de quais são as políticas, e normalmente as políticas que existem são políticas de qualificação profissional, que é aquela coisa, você prepara o jovem para ele ir buscar. E a gente sempre insistiu que além das políticas de qualificação profissional, claro, além das políticas de educação, é preciso outros tipos de mecanismos, porque muitas vezes, alguém falou aqui, o que falta é informação, né? Como é que você organiza uma informação correta, uma informação útil, digamos assim, como é que você apoia o jovem na busca de emprego. Então, algumas dessas políticas de estágio, de jovem, você citou o jovem monitor, né? Como é que elas podem ser, de fato, políticas, como a gente fala, de uma inserção protegida. Entre as políticas que o governo federal criou, você já deve ter ouvido falar a questão da aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem foi uma luta dos defensores dos direitos das crianças e adolescentes, porque quando o Estatuto da Criança e Adolescente é criado, ele mexe com o Estatuto da Aprendizagem, que é muito antigo, e diz que é preciso ter uma definição melhor sobre em que condições o adolescente poderia trabalhar como aprendiz. Ele diz que a idade mínima para trabalhar é 16 anos de idade, isso foi uma evolução da nossa legislação, e o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendizagem. Então, precisou de uma regulamentação para dizer que condição é essa. E toda uma discussão foi feita para até chegar à lei do aprendiz. Ora, é um tipo é um avanço que também tem seus problemas, suas atividades, mas é uma maneira de inserção protegida. E a gente constatou que, embora ainda tenha poucas vagas, é uma demanda da juventude trabalhadora, né? O Pirata lembrou aqui, a gente está falando, o tema do seminário é falar sobre os jovens pretos pobres da periferia, né? Essa é a juventude trabalhadora, e a juventude trabalhadora no nosso país, apesar da gente ter o trabalho infantil ter diminuído, né, bastante significativamente, a classe trabalhadora brasileira começa a trabalhar cedo. O cedo que eu digo é 16, 18 anos de idade. Raríssimas pessoas começam a trabalhar depois dos 20 anos de idade, se elas não pertencerem à elite, né? Então a gente tem essa cultura histórica que você começa cedo, né? Começa cedo. A vida laboral, mesmo nas gerações atuais, ela começa cedo. O que é muito interessante, que a gente tem reparado que há uma tendência de esperar o término do ensino médio, ou pelo menos chegar quase no fim do ensino médio, e buscar um tipo de início que não seja tão violentamente prejudicial para afetar o resto da vida dos jovens. E a aprendizagem tem aparecido como uma aspiração dos jovens. Eu não sei se vocês, na sua vida cotidiana, se alguém aqui já foi aprendiz, tem um irmão que foi, conhece alguém que foi, tem amigo que foi. Eu, nas minhas pesquisas qualitativas, encontrei muitos jovens falando, comecei, ou estou procurando vaga de aprendiz. Esse acho que é um tema em que a gente pode pensar, porque observar as condições em que está sendo exercício esse trabalho de aprendizagem é uma forma de acompanhar o direito dos jovens ao trabalho, né? A gente inventou essa legislação, esse mecanismo, essa política pública, mas como é que se dá de fato? Qual é a fiscalização, a capacidade de fiscalização real? Porque o trabalho tem que ser exercido numa série de condições e tem que ser útil ao aprendizado, à formação educacional do jovem. Essa é a ideia da aprendizagem. Então, eu já estou me estudando um pouco as coisas aqui, né, de falar dos efeitos, ao mesmo tempo do que a gente pode fazer, mas eu acho que há alguns mecanismos que a gente criou que são discutíveis. Tem gente que tem muita crítica, e tem que fazer a crítica. A gente achava que tem que fazer a crítica para melhorar, e acho que hoje isso continua na perspectiva. Então a gente tem que ir acompanhando, porque o Leno falou, em que condições a juventude brasileira está sendo inserida no mercado de trabalho. É claro que as condições são, na maior parte das vezes, ruins, né? Mas grande parte da luta dos trabalhadores foi pela melhoria das condições de trabalho. Essa é a nossa trajetória histórica. Muitas políticas públicas foram criadas pensando na melhoria das condições da classe trabalhadora. E eu achei engraçada a discussão que se estabeleceu aqui entre a revolução e a evolução, os direitos, o que a gente pode fazer. Eu gosto muito, muito, muito de um pensador que era da USP, mas era
profundamente comprometido com a transformação da nossa realidade, que era o Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, e ele dizia que, para ele, um jornalista perguntando, o socialismo morreu? Ele falou, não, ele está vivo, está mais vivo do que nunca, porque para mim o socialismo é a busca que a gente tem para deter a força destrutiva do capitalismo. A cada conquista que a gente faz, a cada direito que a gente conquista, a cada avanço que a gente faz, a gente está marcando um avanço na luta contra as forças destrutivas do capitalismo. Eu acho que, recuperando um pouco essa ideia, talvez seja isso que a gente possa pensar. O que a gente consegue de deter, né? Eu já falei demais, eu sou muito prolixa, vocês me perdoem. Mal cheguei no primeiro ponto que eu queria falar, porque teria muito ainda que falar sobre os efeitos perversos, né, da crise do golpe sobre a juventude, principalmente a juventude trabalhadora, a juventude da periferia. Eu acho que é isso, desemprego, informalidade, os processos de terceirização, da chamada uberização, né, que são novas formas de precariedade. Você falou, os camelôs, sim, a maior parte dos jovens está inserido no trabalho informal, e mesmo o trabalho formal precarizado, que é o trabalhador do telemarketing, né? Que é, digamos assim, ele é formal, assim como o jovem trabalhador que corta cana, porque não sei se vocês sabem, são praticamente só jovens, porque só os jovens aguentam a força física necessária, é trabalho formal, com carteira assinada, mas isso não quer dizer que seja um trabalho decente, porque ele é terrível, ele é destrutivo, destrói a força, a vida, a energia, né? O trabalho de telemarketing, por incrível que pareça, também é altamente destrutivo, afeta a saúde. Esse é um outro campo, eu acho que a gente nunca prestou muita atenção dos efeitos sobre a saúde sobre os jovens, né? O grau de tensão, a Ivana falou na questão do índice de suicídio. A gente tem reparado no grau de adoecimento que as situações de trabalho têm produzido nos jovens, quantos jovens se queixam de estresse, de exaustão, de situações de depressão produzidas também pelo mundo do trabalho. Então eu acho que tem um campo tão grande de temas com os quais a gente deveria trabalhar, se envolver, lutar, e que eu acho que também são campos, sim, de organização, né? Em outro momento a gente poderia fazer um pouco de discussão sobre a saída da economia solidária, acho fundamental. Não sei se ela é suficiente para a gente reverter o modo de produção capitalista, mas eu acho que também o Nando falou alguma coisa sobre a coisa do empreendedorismo. A gente também precisa ficar muito atento para também a gente não cair em algumas saídas que parecem fáceis, porque muitas vezes essa ideia do empreendedorismo nada mais é do que o velho trabalhador por conta própria, né? A figura do trabalhador, do camelô, do trabalhador por conta própria, do autoemprego, e que também muitas vezes pode até começar com uma coisa, mas que também é muito difícil de manter, né? Que leva muitas vezes a situação de extrema precariedade, exaustão. Então a gente tem que, claro, discutir todas as possibilidades alternativas, mas não esquecer sobre as referências comuns que remetem, sim, aos direitos, às formas coletivas de enfrentamento desse tema do trabalho para os jovens, né? É uma questão central. Nenhum jovem pode deixará de passar pela discussão sobre a necessidade do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar, só quem vive de renda não precisa. Todos nós, todos os nossos jovens precisam trabalhar. Como enfrentar isso de uma forma que não seja prejudicial à sua vida. Eu, infelizmente, não posso entrar, mas eu acho que vocês devem ter discutido outros temas, mas eu acho ainda que a questão do golpe traz como uma coisa terrível para essa juventude é exatamente a questão do crescimento da intolerância, né? Aqueles direitos que eu acho que um dos ganhos maiores dessa geração de jovens, vocês que são jovens não podem imaginar como é incrível ver como vocês lidam hoje com o tema da diversidade, né? Do respeito às diferenças, de uma maneira muito mais bacana do que as gerações anteriores. E para mim isso é um ganho dessa geração,
é um ganho da nossa sociedade, também ainda longe de ser perfeito, mas que essa é uma das minhas principais preocupações. Como é que a gente vai deixar isso não voltar para trás e não se voltar contra os próprios jovens, né? Eu acho que os jovens serão alvo, exatamente porque eles aprenderam a coragem, assumiram a coragem de se dizer quem é, de ser quem é e de defender quem está do seu lado por ser quem é. Eles certamente serão alvo mais facilmente de toda essa intolerância que está se colocando. Então, essa é uma das principais preocupações. Como nós vamos barrar essa intolerância, como nós vamos enfrentar essa intolerância, como nós vamos nos defender uns aos outros, como vocês, jovens, vão defender uns aos outros, como a gente vai ter que fazer uma superação das chamadas lutas identitárias, em vez de só afirmar a própria identidade, ser capaz de defender todos, o direito de todos à existência, a ocupar os lugares públicos. E aí eu acho que uma das coisas mais bonitas que se produziu nos últimos meses foi essa frase do ninguém solta a mão de ninguém, né? A gente tem que continuar, a gente tem que fazer esse enfrentamento, um apoiando aos outros. E aí eu gostaria muito de ouvir da Defensoria o que a Defensoria pode nos dizer sobre isso. Desculpa, mais uma vez, a extensão da minha fala, perdão. Vamos lá. Democracia, né? A democracia, ela é uma forma de organização política da sociedade. Evidentemente que a gente não precisa de ter o acesso à lei para ser democrático. Eu acho que nós, na periferia, a gente se organiza de forma democrática. Os coletivos, os movimentos populares, né? Nós temos uma tradição, e eu vou chamar de tradição, que é quilombola, de forma de vida e de organização. E eu acho que o hip hop herdou muito disso, embora o hip hop agora tá uma tragédia, né? Muito branco, sem leitura, não defende nem mais o seu posicionamento de sujeito, né, e de identidade preta. Então tá uma tragédia, mas a gente precisa continuar fortalecendo e lutando, né? Não dá para deixar os brancos dominar. E aí, dentro desse critério de democracia, né, por exemplo, as posses, elas sempre se organizaram de forma democrática. Os coletivos que estão surgindo aí são mais democráticos ainda. As organizações de mulheres que estão surgindo é brincadeira, né? Então, são escolas de aprendizado de democracia para instruir o homem branco, né? Os machos brancos, né? Os machistas brancos que ainda estão presos na democracia greco-romana, não sabe nada de democracia africana, egípcia e tudo mais. Então, quando a gente vai debater democracia, nós temos que aprofundar e não se basear nessa democracia que é, na verdade, a anuência para o Estado, né, da supremacia branca oprimir indígenas e pretos e pretas na diáspora do processo de escravização e colonização brasileira. Então eu acredito que nós temos um outro olhar sobre democracia, embora nós temos que saber jogar esse jogo aí do homem branco, mas não para estar com ele, né, para fazer as cobranças e para já que esse Estado ele se organiza, faz toda a sua organização nos seus aparatos e dispositivos e ainda arrecada e tem que fornecer o serviço, é uma obrigação, né, de quem está no poder público executar as políticas, né, abrir espaço para fazer, né, para ouvir, né, a diversidade de povo que se tem. Então, sobre democracia, eu acho que a gente precisa ter um olhar que não da greco-romana, mas um olhar mais, né, africano, um olhar mais quilombola, um olhar de resistência e de organizações populares. O Escola Sem Partido, Joel, na verdade não é uma vitória que nós obtivemos. Nós não estamos entendendo Escola Sem Partido. Há uma pauta que faz a confusão política e ideológica das pessoas, que fica preocupado com a questão de liberdade de cátedra.
Por outro lado, o Escola Sem Partido já conseguiu determinadas vitórias. A reforma do ensino médio é pauta. É financiado por grandes corporações, o Grupo Le Mans, né, o Tarpon, o Somos Educação, essas ONGs aí que diz que é amiga da criança, são tudo inimiga da criança e inimigas da educação, porque já começou a se organizar o fatiamento do currículo, que vai ser fornecido para os tecnocratas fazer a formação, para que essas escolas saiam do seu limbo do IDEB e consiga cumprir as metas, né, para que o Brasil possa não pagar com juros e correção monetária o dinheiro pego do FMI e do Banco Mundial. Então, o Escola Sem Partido já é vitorioso, porque já conseguiu aí, a partir dessa reforma, um processo amplo de terceirização do currículo, né? E também fazer as mudanças necessárias para o Estado neoliberal, que é diminuir o número de professores. Você põe língua portuguesa e matemática como obrigatório e cria itinerários para os demais componentes curriculares, que não é obrigatório. E que a iniciativa privada vai poder fornecer isso, ou à distância, entendeu? Ou fazendo, né, os cursos complementares, ângulo, objetivo, né? Esse pessoal vai adorar, né? Fora essas universidades picaretas aí, as de caça-níquel. E nós temos que entender que aí a parte política, né, do Escola Sem Partido é evitar esse debate da diversidade no campo escolar, né, para discutir diversidade sexual, questões de opressão contra a mulher, questões étnicas. Então tudo isso, eles agem em várias frentes, na verdade. Então o projeto foi barrado na comissão, mas ele terá continuidade, é porque não dá para fechar o ano legislativo, então ele terá continuidade. E a ideia é cercear qualquer possibilidade de se discutir cidadania, e se discutir questões ligadas à opressão contra a mulher e diversidade sexual. Então essa é o raio de ação. E por outro lado, ele também combate o catolicismo, né? É um projeto protestante, como o pessoal chama de evangélico, né? Do protestantismo, lá da reforma. Porque as escolas confessionais terão que ter autorização dos seus pais. Escolas confessionais, o Mackenzie é confessional, a PUC é confessional, né? O São Luís é confessional, a Arquidiocesana é confessional, entendeu? Então essas escolas terão que ter autorização para professar o catolicismo. Então é uma luta aí da reforma religiosa lá do século XV, que está posta aí nos nossos dias, que esses protestantes neopentecostais, né, estão agora no governo. Como disse a ministra, é vez agora da igreja, né, neopentecostal governar, com Jesus na goiabeira. Né? Então, nós temos que ficar muito, né, atentos e fazer o debate, fazer o enfrentamento nos dois lados. Nós estamos fazendo só o enfrentamento político e o econômico já era. Então, é um pouco disso aí. A questão da formação, né? Como é que a gente discute essa formação? Então, o que nós temos? Veja bem, então nós trabalhamos no ramo da arte e da cultura. E isso não tem nenhum curso que possibilite uma certificação que você possa atuar. Então, quando nós tivemos a ideia de fazer o mês do hip hop, era justamente para quebrar as panelas da prefeitura, que não contratava os outros artistas, porque disse que não tinha disco, que não tinha know-how, não tem portfólio e tudo mais. E aí nós conseguimos fazer o mês do a semana do hip hop, enquanto lei, para poder quebrar com essa panelinha na parte da contratação do Departamento de Expansão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. O que nós precisamos fazer? Discutir toda essa produção que se tem, que é emprego, que é trabalho, que nós não entendemos como trabalho. A produção, né, um slammer, né, ele vai lá e ele está trabalhando. O DJ, o MC, o grafiteiro,
né, o B-Boy Abigail. Então tá todo mundo trabalhando, os poetas. Então como é que nós podemos fazer que essas atuações nossas possam criar cursos para poder você concorrer aos editais, ou você criar o seu grupo como produção artista, como produtor cultural e artístico e tudo mais. Lá no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, nós propomos um curso de produção cultural que seja inserido o módulo hip hop, por exemplo. Porque tendo o módulo hip hop, então essas pessoas, né, ao terminar esse curso, poderão ter uma formação, né, nessa área que não vai mais criar empecilho para concorrer a editais ou concorrer a cargos públicos de acesso, ingresso e concurso e tudo mais. Então nós precisamos, né, ter a dimensão dessas nossas ações e fazer com que isso seja formação profissional, né? Mas não só para o meio da captação ou intermediação de mão de obra ou de emprego, mas também como parte daquilo que eu faço no meu cotidiano. Então, se eu estou lá na batalha de MC, se eu sou MC, por que nós temos que lutar pelo reconhecimento disso enquanto também parte profissional, para não ficar sempre no amadorismo e depois eu tenho que ser o artista XYZ que tem que tocar tantas notas musicais, instrumento de percussão e lá, né, na ordem dos músicos. Então tudo isso nós temos que fazer esse debate, na verdade, e que não é feito. Quando se faz o debate, ele é muito voltado para o tecnicismo, né, e isso acaba prejudicando. Então lá na MacGut, o Centro de Formação Cultural, que é ligado à MacGut, a Fundação Paulistana, mandou para o Ministério da Educação uma proposta de curso, né, de produtor cultural e que tivesse o módulo. Então eu acho as outras várias ações que nós fazemos no cotidiano, que gera renda, né, é emprego, mas não é protegido, nós temos que fazer esse debate para que possa também, né, ser visto a partir desse prisma. E aí, necessariamente, nós não precisamos ter que recorrer a um curso técnico de ETEC, né, ou do Sistema S, ou um curso acadêmico para dizer que tem formação profissional. Eu mesmo já tinha uma atuação no movimento popular, e aí eu tive que fazer ciências sociais para o meu conhecimento da rua ser reconhecido. Puta que pariu, é uma vergonha. Eu falei, mano, é uma merda, né? Eu tô aqui, os caras acadêmicos não sabiam nem dialogar com as crianças. Lá no projeto A Gente Joga, a gente fazia toda a oficina, tudo, mas não era reconhecido. Aí eu tive que fazer. Aí eu falei, eu não quero estudar, fazer universidade para virar um profissional. E isso a gente já é na medida do que a gente atua. Então eu falei, eu vou fazer ciências sociais, pelo menos eu vou ter mais conhecimento para debater com esse povo aí que segrega e que oprime a gente. Então eu acho que a gente precisa, né, discutir esses processos de formação, mas aí a gente tem que discutir no município como que se cria essas questões. Então eu acho que a gente precisa discutir lá com as secretarias do município essas questões. Escola Sem Partido são pessoas politizadas que têm olhar de direita. Quem começou foi um cara, porque às vezes os nossos problemas é que a gente tem uns debates que a gente não lê e a gente vai, a mídia fala, e tem que às vezes ir atrás do bagulho. É um pai que pensa direita, tem pensamento voltado para a direita, implantou o bagulho, e aí ele encontrou um monte de... Sabe aquele pessoal que quando você está no colégio que você tem que roubar o lanche dele, que ele não quer falar com você? Os que não, liga, e aí acha que é o mais inteligente, só que é racista, tá? Sabe aquele pessoal lá quando você estava estudando? É esse pessoal aí, que agora tá adulto, tudo doido, tudo malucão, fala besteira. A única coisa que eles não sabem é ler e escrever. Mas eles têm uma graninha, conquistam um monte de coisa na parte besteira. Mas esses caras não sabem nem o que é política. Por isso que eles são conduzidos por quem tem ideia política. O que eles defendem? Não. Aí, mano, Chicago Boys, vamos buscar o que é isso, Milton Friedman,
né? A gente fala um monte de coisa, mas vai atrás dessas coisas que são básicas, porque, como o Nando falou, nós estamos voltando coisa do século XVI. Não é que nós estamos voltando, a roupa é diferente. Tudo que vocês estão cansados, o que a gente falava que era teoria, está na prática a todo momento, e percebê-la. Escolas de partida é isso. E aí o que eles estão defendendo é a questão do orçamento, né? Eu andei falando nas coisas aqui que eu errava, mas é isso. Quanto que custa a educação em São Paulo? 11 bi na cidade.